E aí, galera, tudo bem com vocês? Personagens trainers, professores de educação física. Bom, vou fazer aqui uma avaliação postural da parte superior de um aluno que procurou, nem é aluno de personalizado, é um aluno convencional. E eu fui fazer a avaliação física dele na anamnese. Ele relatou que tinha escoliose e tal, a gente continuou a avaliação. E aí deu para ver muito bem, clara, essa escoliose que ele tem, essas patologias, né, essas alterações posturais que ele tem. E eu trouxe para vocês aqui porque é interessantíssimo. Eu sempre falo que o professor de educação física, o personal trainer, tem que dominar alguns conteúdos básicos e que vão fazer total diferença na sua carreira, na sua profissão, principalmente no seu dia a dia. Além da parte fisiológica, né, métodos de treino, intensidade, treinamento, enfim, uma das coisas que você precisa dominar é a biomecânica dos exercícios, saber a função de cada músculo, como ele se contrai, qual a direção das fibras musculares que ela é, para onde que vai, enfim, e também ter um pouquinho de consciência sobre alterações posturais e também saber fazer uma avaliação postural do aluno, porque é a base para a prescrição de todo o restante do seu protocolo. Então, na avaliação inicial, se você souber fazer uma avaliação postural, saber identificar as alterações e como você pode corrigi-las, além de você evitar a dor do seu aluno, para que melhore a dor do seu aluno, resolva a situação de dores, porque nem todas as pessoas estão procurando desempenho e parte estética. Algumas pessoas, principalmente idosos, estão procurando melhorar a dor, melhorar a qualidade de vida, enfim. Então, é muito bom que você tenha esse conhecimento. E também aquelas pessoas que buscam estética, às vezes a pessoa quer ganhar um peitoral, mas ele é um hipercifótico, né? Ele tem até um peitoral legal, mas está escondido pela má postura dele, quer ganhar bíceps e assim por diante, definir as costas, mas não tem uma consciência de manter uma postura legal, de fazer uma adução da escápula, uma abdução da escápula, não tem o domínio corporal que ele deveria ter. Então, tudo isso você consegue ver, visualizar e prescrever um treino efetivo se você conseguir ter o domínio de alterações posturais, biomecânica, enfim. Então, para os personagens trainers, professor de educação física, você precisa ser um profissional completo para que você seja um cara com uma personal diferenciada no mercado e assim você consegue aumentar o seu posicionamento, aumentar o valor da sua hora-aula, enfim. Então, esse é um dos caminhos. Então, ó, vamos aqui identificar algumas alterações aqui que eu identifiquei numa simples avaliação. Só tirei uma foto, nem coloquei no perfil ideal para a gente fazer uma avaliação postural. Tanto que ele está de short, um short bem grande, inclusive, uma bermuda larga. Até por isso que nós não vamos fazer a parte inferior, vamos trabalhar só com a parte superior, porque o correto para homem é estar de sunga e para mulher estar de biquíni para fazer uma avaliação postural, beleza? Não uma avaliação convencional, mas uma avaliação postural tem que estar dentro desses padrões. Então aqui ó, já deixei algumas coisas pré-identificadas, como que rotação inferior, mais inclinação da escápula, escoliose torácica e rotação interna de ombros. Vamos nessa primeira imagem aqui. Então, qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? As fotos, né? Uma foto de frente, uma foto de lado, dos dois lados, inclusive, e também uma foto de costas. Eu vou começar aqui por essa foto de costas. Basicamente, eu tenho algumas outras aulas que eu falo com mais detalhes como que faz uma avaliação postural. Aqui eu vou falar basicamente só para vocês entenderem o básico do básico de uma avaliação postural. Então, primeira coisa, determinar o fio de prumo, traçar o fio de prumo, né, para dividir o lado direito e o lado esquerdo. Então, o que nós identificamos aqui? Por que que nós falamos que ele tem uma escoliose torácica, que é a alteração mais evidente, mais preocupante e mais relevante do Diogo? Então, nós conseguimos ver aqui, ó, pela coluna vertebral, no fio de prumo, que é a linha vermelha, a gente consegue ver ela aqui, ó. Olha só como a coluna dele, ó, faz uma torção aqui. Nossa, que torção, que linha reta que eu fiz aqui, né? Mas vocês conseguem identificar, deixa eu sair daqui, deixa eu apagar isso aqui que tá muito feio. Então, se a gente consegue identificar aqui, olha só, galera, como que tá, ó.
ficou melhorzinho aqui, dá pra gente identificar como que tá torta. Beleza? Nessa linha azul, nessa linha verdinha, como a coluna dele vem, chega aqui na parte da região do tórax, praticamente, ela tem ó, uma curvatura e depois ela se alinha novamente. Então, se eu colocar mais de perto aqui, a gente consegue identificar isso daqui, ó. Olha só como que está a coluna dele. Então, aqui nós identificamos uma escoliose torácica, tá? Isso não é surpresa, bastante gente tem, pelo menos um pequeno desvio na coluna. Enfim, se a gente pegar aqui e aproximar um pouquinho mais, a gente de repente poderia até ver, poderia ser que na parte aqui da lombar, descendo para o sacro, também tem alguma alteração, mas como ele está de short aqui, não deu para perceber e também não era o objetivo principal essa avaliação postural. Eu fiz só algumas imagens para a gente ter uma noção. Então, o que caracteriza uma escoliose? Quando tem alguma alteração na coluna vertebral, quando a gente passa o fio de prumo, a coluna ela fica torta, não segue retinho o padrão aqui do fio de prumo, que é a linha vermelha. Então, a gente determina que a pessoa tem uma escoliose. Então, eu passei uma linha aqui, ó, praticamente em cima do ombro aqui, praticamente da cabeça do húmero aqui. Olha aqui onde está essa e olha aqui onde está essa, ó. A gente vê que aqui na imagem tá, o lado esquerdo dele é um pouco mais alto do que o lado direito, né? Aqui está na imagem invertida de costas. Enfim, o que caracteriza uma rotação inferior da escápula? Então aqui também tem mais uma linha amarela, a gente vê a borda inferior da escápula. Olha aqui onde está essa e olha aqui onde está essa, ó, a borda inferior da escápula. A gente vê que a borda esquerda ela está mais baixa do que a borda direita. Então, e também está um pouquinho mais longe, ó, da linha central, do centro do corpo. A borda esquerda aqui, em relação à borda inferior da outra escápula. E a borda superior, se a gente mais ou menos aproximar um pouquinho, ela vai estar mais ou menos nessa direção. Então, se a gente passar uma linha aqui, ó para onde vai, e mais ou menos aqui, ó, a borda superior da outra escápula. Então aqui a gente já vê que ele já tem uma alteração. E o que caracteriza uma rotação inferior? Quando a borda superior da escápula está mais próxima ao fio de prumo do que a borda inferior. Então a escápula está fazendo uma rotação superior, a rotação inferior, desculpa, a borda superior da escápula está mais próxima ao fio de prumo do que a borda inferior, ok? E também nós temos uma inclinação superior da escápula. O que caracteriza isso? A gente vê a ponta da escápula, você vê a ponta, ela está bem pontuda aqui onde eu fiz os dois esquinhos, ó. Aqui em cima você praticamente não vê nenhuma imagem, né? Não está marcando aqui a pele tanto como aqui embaixo. Então a escápula ela tá meio que inclinada para frente. A gente vê bem claro aqui, ó, essa região da borda inferior. Então isso caracteriza uma rotação, uma inclinação superior da escápula, uma rotação inferior e uma inclinação superior da escápula. Então a gente consegue identificar também na região da escápula essas duas alterações. E se a gente pegar também, a gente vê aqui, ó, olha a distância que está essa escápula. A escápula aqui no caso vai ser a escápula direita para a escápula esquerda, da linha mediana, né, do centro do corpo. Então são alterações bem interessantes que nós temos que ter consciência e saber identificar. Outra coisa interessante que nessa vista posterior, na vista de costas, a gente consegue identificar uma rotação interna do ombro, quando o ombro está rodado para frente. E como a gente consegue identificar isso? Pelo olecrano, aqui ó, pelo cotovelo. Então a gente vê que o cotovelo dele está voltado para fora, os dois. Ó. A gente vê que a mão está para dentro, aqui fechadinha com o corpo, e o cotovelo está apontando, né, o olecrano apontando para fora. Então, o ombro dele está uma rotação interna, está para dentro. Nessa primeira imagem aqui, que é uma imagem de costas, a gente consegue ter essas alterações. E aqui certamente poderia ter alguma alteração na região do sacro e assim por diante. A gente consegue ver mais ou menos aqui que parece que não está tão alinhada a região dos joelhos,
mas como ele está de bermuda, a gente não vamos fazer essas avaliações. Numa vista lateral, o que a gente consegue identificar aqui? Uma anteriorização da cabeça. Como que nós conseguimos identificar isso? Também pelo fio de prumo, ó, pela linha que divide o corpo aqui agora na parte anterior e na parte posterior. Numa posição ideal, pessoal, a cabeça aqui, ó, a parte da orelha, né, o lobo, deveria estar aqui, ó, junto da linha mediana, para ficar numa posição certinha, numa postura alinhada. Então nós vemos aqui, ó, o que caracteriza isso, essa anteriorização, é que o lobo, ó, da orelha está à frente do fio de prumo. E também poderia de repente até ver se ele tem uma hipercifose, né, cervical na região aqui do pescoço. Então não dá para ter uma comprovação tão grande ainda, mas aparentemente pode ser que sim. E o que caracteriza a hipercifose torácica? Olha aqui, ó, essa curvatura que eu estava riscando aqui, ó, no tórax, na região do tórax. Olha só a acentuação dela. O fio de prumo, pessoal, deve passar também em cima da coluna torácica, da coluna da cervical ali também. A cervical não, né? Mas aqui na parte do tórax, o fio de prumo deve passar em cima, né, ali das vértebras. Então aqui dá para ver muito bem que as vértebras ela tá bem para trás, né, do fio de prumo. Então isso é uma hipercifose torácica. Então a linha do fio de prumo, né, a linha mediana está aqui. As vértebras, ó, elas vão estar mais ou menos aqui, ó. Então está muito para trás, né, do fio de prumo, e o fio de prumo está para frente do osso ali, né, da linha que deveria ser da coluna vertebral. Então ele tem aqui, só de olhar, ó, uma hipercifose torácica. Então essas duas alterações identificadas aqui, a gente consegue ver pela linha mediana traçada. Olha aqui também, ó, onde está o punho, né, as mãos, como eu disse aqui na primeira imagem. Na terceira imagem, o que nós conseguimos ver aqui? Aqui nós já conseguimos, ó, pela posição do cotovelo e aqui das fossas cubitais aqui, ó, do braço, ó, olha aqui onde está apontando para dentro, ó. Então isso caracteriza o que nós identificamos aqui, ó, uma rotação interna dos ombros. Aqui a gente consegue ver também, ó, olha aqui onde a cabeça do húmero está. Se a gente pegar aqui bem na borda, na parte superior, a gente pode ver que está um pouquinho, ó, à frente da linha do fio de prumo. Então a gente vê que o ombro dele, né, tem uma rotação interna, quase fazendo daqui a pouco uma abdução da escápula. E na vista frontal, a gente consegue ver uma depressão escapular do lado esquerdo, né, da escápula esquerda. Olha aqui, ó, a gente vê aqui a cravícula. Olha só como essa cravícula está. E olha aqui onde está essa. A gente pegar aqui a parte superior, ó, dessa cravícula e a parte superior dessa cravícula. Então a gente vê que a cravícula esquerda, ela está deprimida, ela está para baixo. A gente consegue ver aqui também no braço, né, como já disse anteriormente. A gente passar aqui, ó, a linha, o braço esquerdo, né, a fossa cubital do braço esquerdo está abaixo do que a do braço direito. Então a gente consegue ver muito bem essa depressão escapular. Então, se a gente continuasse fazendo essa avaliação aqui para baixo, na linha pélvica, joelho, tornozelo, os pés, a gente com certeza iria identificar mais algumas alterações. Ó, aqui as mãos também, ó, a gente consegue ver que a mão esquerda, né, está um pouco mais abaixo do que a mão direita. Então, por que a gente tem que ter esse conhecimento prévio de tudo isso? Como que você vai prescrever o treino para uma pessoa que tem esses desvios, né, essas alterações posturais? Porque o treinamento pode ser que ajude, e se você não ter consciência dessas alterações, pode ser que o treinamento prejudique ainda mais. Porque como que eu vou passar, de repente, um exercício com uma carga axial, né, um agachamento livre com barra, sendo que ele tem essa escoliose. Quem tem escoliose pode fazer agachamento? Sim, pode fazer, mas tem que ter uma consciência corporal muito boa e tem que ter a musculatura dos paravertebrais, de abdômen, tem que ter um equilíbrio muscular muito bom, né? Os ombros, tentar corrigir um pouco aqui essa parte
das escápulas também. Então, por isso que é muito importante o personal trainer ter um domínio dessas alterações, para que você prescreva um exercício que não prejudique ainda mais, que o aluno não sinta dor e que você consiga melhorar um pouquinho essas alterações que ele tem. Também, às vezes, ele tem e nem sabe porque sente dor, nem sabe como que, porque de repente no trabalho a postura correta, sente dor nas costas. Então, fortalecendo essas estruturas, você consegue melhorar muito o dia a dia do seu aluno. Aí você me pergunta, essa escoliose tem cura? Essa aparentemente parece que não, porque é uma escoliose congênita, ou genética, entre aspas, aqui usar esse termo, que a pessoa de repente já nasceu assim e não tem como mais se curar. Mas a gente pode evitar que piore. Né? Tem algumas escolioses, algumas alterações que é adquirida ao decorrer do dia a dia. E tem algumas que são congênitas, não tem como você curar, né? A não ser que seja uma cirurgia, um caso assim. Mas, como eu disse, você consegue melhorar fortalecendo a estrutura muscular do seu aluno e também na hora de prescrever os exercícios que ajudem a melhorar esses desvios e não piorar. Então, esse é o nosso papel, o papel da educação física, como eu sempre falo, é mudar a vida das pessoas para melhor, mas, principalmente que você que é personal trainer, você precisa ser diferenciado e se diferenciar da concorrência para que você busque seu espaço. E quanto mais conhecimento você tem, melhor é. E para quem não é personal trainer, procure, né, um personal trainer capacitado, um personal trainer que tenha consciência, que realmente seja um profissional da área. Como eu sempre falo, se todos nós da educação física conseguimos elevar o nível de trabalho, se todo mundo tiver mais conhecimento e saber aplicar esses conhecimentos, a nossa classe vai ser cada vez mais valorizada, porque infelizmente não é, a gente reclama muito, né? Ah, porque o fisioterapeuta ganha isso, o médico ganha isso, não sei o que, não sei o que o personal trainer não ganha bem, que ninguém valoriza, mas nós, personagens, nós professores, precisamos, né, melhorar a nossa qualidade de trabalho, o nosso desempenho, né, de trabalho, e assim você consegue ser um profissional melhor, aumentar o valor da nossa classe, aumentar o valor do seu trabalho e o principal, né, ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então, essa aqui é uma avaliação básica dos membros praticamente superiores desse aluno. Tem a parte da pelve, tem a parte de joelho e tornozelo que, até pela situação que ele está aqui, não vai ser possível fazer. Mas fica essa reflexão para você aí, beleza? Um abraço.